pode acontecer, amém? Nós estamos trabalhando para ser uma igreja unida, amém? Uma igreja que persevera, está junto, e nós vamos alcançar esse lugar, amém? Então, eu aguardo aí os feedbacks de vocês, pode me mandar mensagem no WhatsApp, para a gente estar fazendo, né, as nossas tarefas. Nós estamos no culto da fé. Toda terça-feira, nosso culto da fé. E eu estava orando, pensando, falei, Senhor, o que eu vou pregar? Que eu ainda brinquei com os irmãos, falei assim, eu estou muito pregadora, né? Preguei domingo, pregar hoje. Mas eu falei, Deus, o que nós precisamos ouvir? O que nós precisamos, né? Aprender mais. E eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pensar, eu trabalhando, eu botei uma musiquinha lá, fiquei ouvindo. E eu fiquei pensando sobre fé, realmente. E Deus falou muito ao meu coração a respeito de níveis de fé. Porque, assim, se a gente for ali fora, na praça, e perguntar se a pessoa tem fé, a pessoa tem fé. Não é verdade? Talvez você já teve essa experiência. Não, eu tenho muita fé em Deus. E eu comecei a pensar nisso e eu quero compartilhar a respeito disso com você, que a fé, ela tem alguns estágios, alguns níveis. E se a gente começar a lembrar, né, de alguns textos na Bíblia, a gente lembra de Pedro, no momento que ele estava lá no barco com os discípulos. Por algum momento, Pedro, com passos de fé, ele andou sobre as águas. E, de repente, ele começou a afundar. Vocês lembram disso? Muitas pessoas falam assim, aí, né, homem de pequena fé, que Pedro não teve fé. Ele teve fé. Teve uma fé maior durante um tempo, depois ele afundou. Ele parou de olhar para Jesus e ele afundou. Então, Jesus, em outras experiências, Jesus fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a fé na nossa vida é algo muito importante. E eu acredito que Deus dá a mesma medida de fé para todo mundo. Até porque Ele não tem filhos preferidos. Embora, às vezes, a gente fale assim, eu sou a queridinha de Jesus. Eu ia trazer até 2 elásticos para mostrar para vocês, mais ou menos, como eu acredito que funciona. Mas vocês conhecem aqueles elásticos que as pessoas falam de prender dinheiro, aquelas ligazinhas. Quando a gente compra um saquinho daquele elástico, eles vêm todos do mesmo tamanho. Todos exatamente iguais. À medida que a gente começa a usar esses elásticos, eles começam a ceder, eles começam a ficar maiores. Então, eu acredito que a fé funciona assim. Deus, Ele nos dá a mesma medida de fé. Uns usam mais, outros usam menos. Então, quanto mais eu uso, maior fica a minha fé. Quanto menos eu uso, ela vai ficando do mesmo tamanho que Ele me deu. E o primeiro nível que eu quero falar, eu quero citar o exemplo, né, para vocês entenderem um pouco a respeito desse nível. O povo de Israel, quando Moisés ia conduzi-los, né, para sair do Egito, é interessante que, se a gente for ler a Bíblia, eu não vou ler esse versículo, mas está lá em Êxodo 12, 37, que diz que saíram, né, junto com Moisés, em torno de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente, numa reunião, sempre tem mais mulheres que homens, então vamos colocar aí, de 1,5 milhão. Eu pesquisei na internet, alguns estudiosos falam que é de 2 a 3 milhões de pessoas ali. Eu acredito que de 1,5 milhão a 2. Agora você imagina, Moisés vai conduzir esse povo para sair do Egito. O povo seguiu Moisés para sair do Egito. Mas eu acredito, eles precisaram de fé para sair dali? Eu acredito que sim, né? Para passar por tudo que...
Mas o primeiro nível de fé é aquele que acredita, porque todo mundo está acreditando. Gente, no meio de quase, vamos botar 2 milhões de pessoas, tinha gente ali pensando assim, eu não vou ficar aqui. Está todo mundo indo atrás dele, eu vou também. Eu vou andando também, mas não sei aonde a gente vai parar. Mas eu vou, porque ficar aqui sozinho eu não quero. Então, eu vou seguir eles. Esse primeiro nível de fé tem algum benefício? Tem. A pessoa saiu do lugar, né? Saiu do lugar. Não ficou parado lá no Egito. Mas aquela pessoa, ela não sonhou com aquilo. Ela não desejou. Aquele era um projeto de quem? Era um desejo de quem? Era Moisés. Moisés que foi levantado para fazer aquilo e ele que estava acreditando. As pessoas não estavam no mesmo nível que ele, mas eles foram. E o que me choca, que a gente vê muito isso acontecendo, é que muitas pessoas hoje vêm à igreja porque todos estão indo. Muitas pessoas foram aos nossos revisões de vida porque algum amigo estava indo, alguém da família estava indo. Pessoas vão para os nossos encontros de celebração, qualquer coisa que a gente faz. Não, eu vou porque eu estou indo, porque fulano foi, me chamou. E é interessante porque se a gente perguntar, por que você veio? Eu vim porque fulano me chamou. Eu vim porque fulano me trouxe. Meu primo me trouxe, minha prima me trouxe, e eu vim junto. Muitos vêm para a igreja, por quê? Porque o marido está vindo, ou porque a mulher está vindo. Às vezes o filho vem porque a família está vindo. Está indo, vamos junto. Esse é o primeiro nível. A pessoa vai porque outras pessoas estão indo. O problema desse estágio é que a gente só acredita se tiver outra pessoa acreditando. A gente precisa dessa outra pessoa acreditando também. E se a gente for ver, tem um ditado popular aí do mundo que diz o quê? O famoso, às vezes a gente até já disse isso, Maria vai com as outras. Vai um tanto de gente para um lugar, vai aquele bando. Uma pessoa vai aquele bando. Nós passamos por uma experiência, né? Não nós diretamente, mas lá em Niterói, abriu uma igreja lá, uma época, saiu um bando da Sara Nossa Terra e foi para essa nova igreja. Uma pessoa desejou e foi aquele bando junto. Vai todo mundo, não sabe nem o que vai acontecer depois, mas vai. Muitas pessoas casam, porque todos estão casando. Amigos na mesma idade. Não vou ficar solteiro sozinho, não. Meus amigos estão casando, eu vou casar também. Então, o problema da gente fazer o que os outros estão fazendo, ir porque os outros estão indo, é porque durante a nossa trajetória de qualquer coisa, existe um processo. E se eu não estou comprometido com aquilo, se eu não vou saber lidar com o processo dessa viagem. E se a gente for analisar esse povo que estava saindo, o povo já saindo do Egito, o que aconteceu com eles? Moisés se levantou, foi chamado por Deus para tirar aquele povo. Muitos foram atrás porque não quiseram ficar. Quem ficou reclamando no meio do caminho? Quem, gente? Moisés que reclamou? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler Êxodo, capítulo 16. Pode ser na NVI. Versículo 2 e 3 diz assim: Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade.
Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Gente, olha isso. O povo estava com saudade da comida, estava com saudade do Egito, queria voltar para lá. Era escravo, mas tem comida para comer, né? Tem carne, tem pão. Esse era o pensamento daquele povo. Aquele povo não estava preparado para o processo que eles tinham que enfrentar. Aquele povo não soube lidar com esse processo. Eles não souberam viver e ficaram com saudade do passado, queriam voltar para lá. Pelo menos lá a gente tinha comida, tinha carne, tinha pão. Agora o Senhor nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Gente, eles estavam passando, era um processo que eles tinham que enfrentar. E é interessante aqui, porque quem reclamou? A Bíblia diz que toda a comunidade. Então, foram todos que reclamaram. Não foram 1/3 apenas daquele povo todo. Imagine 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas reclamando com Moisés e Arão. Coitado de Moisés. Às vezes tem uma pessoa reclamando perto da gente, a gente já perde a paciência, né? Imagina 1 milhão. Imagina só os homens, 600 mil. Já era muita gente reclamando. No Egito, né, eles pensavam, não, lá a gente era escravo. Tudo bem que a gente era escravo, mas a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente tinha comida. E esse é o problema da gente se mover com a fé dos outros, porque nós não vamos ter sabedoria e não vamos conseguir lidar com o processo. Aquele povo estava indo com a fé de Moisés. Aquele povo não estava sabendo lidar, eles estavam se movendo com uma fé muito rasa, uma fé de, eu estou indo porque está todo mundo indo. E sabe qual é o problema? Não tem resultado. Não chega na terra prometida. Porque eles tinham uma palavra de ir para onde, gente? Sair do Egito e ir para a terra prometida. Então, o problema da fé no estágio 1 é que a gente anda para frente, dando uma olhadinha para trás. A gente anda para frente, dando uma olhadinha para trás. Imagina quando a pessoa chega na igreja, ela vem para a igreja, dando uma olhadinha no mundo. Vem para a igreja, dando uma olhadinha no mundo. E muitas das vezes nós seguimos a nossa vida assim, mas tal época era bom. Era tão bom quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo outro, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo outro. O povo de Israel estava assim, saindo do Egito, mas olhando para lá. Saindo com uma promessa de ir para a terra prometida, mas eles estavam com saudade do Egito. Eles estavam com saudade de lá. Eles até saíram do lugar, mas não chegaram em lugar nenhum. Não é verdade? Eles até saíram, mas eles não chegaram, porque eles estavam indo, porque os outros estavam indo. E como eu falei, muitas pessoas vêm à igreja, ou se não está assistindo, assiste, né, ou Instagram, hoje em dia é o Instagram. Tem lá 3 pessoas que você gosta muito, e essas pessoas começam a falar de Deus, e a gente começa a observar, não, essa pessoa agora está indo na igreja, essa pessoa está fazendo isso, eu vou também. Vai só porque outras pessoas estão indo. Então, esse é o primeiro estágio da fé. A pessoa vai, a pessoa anda, caminha, mas porque todos estão indo. Ela não quer ficar para trás, então ela vai junto com todo mundo, vai no bando, sem saber até para onde está indo, né? Às vezes a pessoa está em fila, gente, a pessoa entra na fila, não sabe nem para que fila, e está ali no meio do bando para ver o que vai acontecer, não é assim que acontece? Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio
ele é muito conhecido. Muitos começaram a seguir Jesus nesse estágio. Eu acredito porque eu vi. Eu acredito porque eu vi. Então, muitos a gente vê na Bíblia que começaram a seguir Jesus porque começou a ver cego enxergar, começou a ver paralítico andar. Eu acredito que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, da gente ouvir um testemunho do que Deus fez na vida daquela pessoa e a gente sai dali com mais fé. O sentimento que a gente tem é esse: nossa, alimentou a minha fé. Já passaram por isso? Eu já. De ver um testemunho tão impactante que realmente nos alimenta. Então, a maioria das pessoas só seguiram Jesus porque viram os milagres. Não seguiam, ou a minoria, né? Não posso dizer que não teve ninguém, mas talvez a minoria que seguiu ele porque ele tinha os ensinamentos revolucionários e ia mudar a vida deles. Talvez poucos, mas a grande maioria é porque viram os milagres. Está errado, pastor? Não estou dizendo que está errado. Só quero mostrar para você que existe alguns níveis da nossa fé e que a gente precisa pensar em qual nível eu estou, qual que eu quero chegar. Né? Então, eles começaram a ter os comentários na época. Não, ele dá vista aos cegos. Ele faz paralítico andar. Ele ressuscita mortos. Gente, mas quando Lázaro ressuscitou, e aquele povo ficou impressionado. Não, eu creio. Eu acredito porque eu estou vendo. Queridos, se a gente estiver aqui no culto, entrar uma pessoa numa cadeira de rodas, e do decorrer da palavra, da ministração, essa pessoa que você sabe que tem um problema, e ela se levanta e ela começa a andar, queridos, isso faz um movimento na igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo o milagre acontecer. Né? Então, nós não podemos... isso é errado? Não, não é, queridos. Eu vou colar nesse homem porque ele está fazendo milagres e eu quero estar perto dele. Mas o estágio 2, da fé, tem um problema também. Esse estágio 2 é o seguinte: eu acredito, esse é o estágio, eu acredito porque eu vi. O problema dele é que quando a gente deixa de ver, a gente deixa de acreditar também. Então, chega um dia difícil. Chega um dia que a gente enfrenta algo muito difícil na nossa vida. E, nesse dia, parece que abriu um buraco e a gente caiu lá dentro, sozinho. E a gente para e pergunta: cadê Deus? Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Se Deus de fato existisse, eu não estaria passando por isso, eu não teria recebido esse diagnóstico, não teria acontecido isso com meu filho, não teria acontecido isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, não sei. Por quê? Porque nós paramos de ver. Então, se Deus não está fazendo, o que eu penso? Logo, Deus não existe. Esse é o problema da fé no estágio 2. Essa fé só funciona enquanto nós estamos vendo. Queridos, mas vai ter dias que nós não vamos ver nada. Vai ter dias que Deus não vai falar nada. E aí? Como que vai ser? E tem um texto na Bíblia que explica muito bem esse estágio. E vocês conhecem essa história. Lá em João, capítulo 20,
versículo 26. Até o versículo 29. Conta a história de Jesus já ressuscitado, né? Aparece ali, diz assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Mas Jesus chegou, shalom. Então disse a Tomé, ele foi logo em quem? Ele foi logo em Tomé e disse o seguinte: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado aqui para você ver onde me cortaram. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem me ver. Queridos, aqui, né, Jesus ressuscitado. E eu acho muito interessante porque a Bíblia relata detalhes, né? As portas já estavam trancadas. E, de repente, Jesus aparece. Jesus, ele passou pela parede, ele se materializou ali. Um milagre aconteceu. Uma ação sobrenatural aconteceu ali. Ele não bateu na porta para eles atenderem. E é muito interessante porque Jesus vai até a Tomé desconfiado, e Jesus já sabia, né? Falou assim: Tomé, vem cá, coloca a mão aqui. E eu acho interessante dessa fase, né, da fé, desse nível da fé, porque não basta ver um milagre. Gente, Jesus apareceu ali do nada. Jesus apareceu ali sem abrir porta, sem nada. Então, uma ação sobrenatural já tinha acontecido. Mas o milagre ainda tem que convencer a pessoa. A pessoa ainda tem que ser convencido de que aquilo ali é um milagre. Tem que ser do jeito. Não, coloca aqui, Tomé, coloque a mão para você ver que sou eu. Olha aqui do meu lado a ferida, a marca. E Jesus, depois que ele vê, depois que ele se rende, né? Tomé se rende ali que é Jesus, que é o Senhor, aí ele exclama: meu Senhor, meu Deus. Depois de ter sido convencido, ele fala isso. E Jesus fala para ele: Tomé, Tomé, você só acreditou que era eu porque você viu, que você tocou. Aí a gente entra no terceiro estágio, porque Jesus fala o seguinte: felizes, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. E esse é o terceiro estágio, acreditar sem duvidar. Nesse estágio, querido, o resultado é incrível. Porque se a gente vai ver se a gente tem definições de fé, a melhor definição de fé é acreditar sem duvidar. A Bíblia fala que é certeza. Não é um desejo, eu acredito que vai acontecer, é sem duvidar. Eu não preciso ver. Queridos, nós não precisamos ver, Deus não precisa nos provar nada, só que muitas das vezes nós queremos ver alguma coisa, Deus nos dá a palavra e a gente fala: Senhor, me dá um sinal. Queridos, Deus não precisa nos provar nada, Ele quer, o desejo dEle é que nós possamos crer. Ele está dizendo para mim e para você hoje: felizes são aqueles que creram sem ver. Queridos, se Deus falou,
E eu acho que a gente tem que ter esse sentimento. Eu faço porque eu sei que Deus falou que vai acontecer. Eu acredito porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, 18 a 20. História de Abraão. Olha o que a Bíblia diz: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Queridos, Deus falou que ele teria filhos, ele já era velho, sua esposa já era velho. Mesmo ele tendo tudo isso, tendo motivo para não ter esperança. Tem uma tradução que fala: contra toda esperança, em esperança creu. Gente, olha que lindo. Contra toda esperança, em esperança creu. Eu acho isso muito forte. Está tudo o contrário. Está tudo mostrando que não é isso. Porque imagina a idade deles, naturalmente falando. Tudo mostrava para eles que não era aquilo. Mas eu acredito. O cenário não é propício, mas eu acredito. Porque se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Queridos, nós passamos por um novo nível de resultado na nossa vida quando a gente começa a viver dessa forma. Nós começamos a sonhar coisas grandes e acreditando que vai acontecer. Nós pegamos a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para nós e nós começamos a acreditar. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Aí talvez você esteja pensando aí no seu lugar. Não estou lendo a mente não, porque eu não tenho esse poder. Mas talvez você esteja pensando assim: pastora, mas é aquilo que eu acreditei muito e não aconteceu. E é aquilo que eu acreditei muito e não aconteceu. Queridos, talvez a gente tenha que mudar a nossa oração. Não sei se vocês já passaram por uma experiência assim. Eu estava ouvindo uma pessoa falar esses dias no podcast. E ele estava falando que ele passou... A mãe, acho que no ano passado, a mãe ficou muito doente. E todos os dias ele ia no hospital. Ela ficou internada durante 9 dias. E todos os dias ele ia no hospital, se ajoelhava na beirada da cama dela e falava com Deus: Deus, eu acredito no milagre. Eu acredito que minha mãe vai sair desse coma. Eu acredito no milagre, eu acredito no milagre. Todos os dias ele orava. Do 8º para o 9º dia, ele não foi permitida a entrada dele no quarto. E os médicos conversaram, falou que o coma estava prejudicando muito a vida da mãe ali, né? Do tempo que ela estava muito fraquinha, muito magrinha, já estava... E não deixou ele entrar. E ele chegou, se ajoelhou no local que ele estava. E ele falou assim: Deus, eu confio em Ti. E hoje eu quero mudar a minha oração. Até hoje eu orei dizendo que eu acreditava que a minha mãe ia sair daquela cama. O desejo do meu coração é que ela saísse daquela cama completamente curada, porque eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isso. Mas hoje eu oro para que o Senhor faça a sua vontade. E ele terminou a oração. Na manhã seguinte, ele recebe a notícia do falecimento da mãe. E é tão interessante porque Tiago fala
4, versículo 3, que muitas das vezes nós não pedimos, porque nós não recebemos, porque nós pedimos mal, nós pedimos apenas para o nosso prazer. E ele cita esse versículo, e ele fala que o pedido dele durante 8 dias era para o prazer dele, ele queria a mãe dele com ele. Mas não era essa a vontade de Deus naquele momento. E ele teve a coragem de mudar a oração dele. Ele teve a coragem de falar assim: Deus, faça como o Senhor quiser fazer. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele sabe todas as coisas. E muitas das vezes a gente quer muito algo na nossa vida, mas é contrária à vontade de Deus. E você acha que Ele vai fazer só para agradar a gente? Muitas das vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? A gente não quer. Eles pedem. Ele fala assim: então vai. Só que com Deus não é assim. Sabe o que eu aprendo com essa história deles, de vida dele? Porque ele falou com Deus: Deus, ó, agora o Senhor fez a tua vontade. Agora o Senhor vai cuidar da gente. Agora o Senhor vai cuidar dos filhos. O Senhor vai cuidar do marido que viveu com essa mulher 40 e poucos anos. E ele fala: e Deus está cuidando. Então o que nós precisamos fazer nessa hora? Nós precisamos mudar a nossa oração, mas sem enfraquecer a nossa fé. Amém, queridos? No estágio 3, nesse estágio de fé, nós não vamos nos preocupar se Deus vai fazer ou não. Queridos, Deus continua sendo Deus, Ele fazendo ou não fazendo. Eu lembro do testemunho da Estela quando o filho dela faleceu. E ela contando, e ela orando, e o mundo orando por aquele menino. Orando para ele melhorar, para ele ser curado. E não aconteceu. Deus mudou? Deus deixou de ser Deus? Não, e Deus deu uma música para ela. E o nome da música era O Milagre Sou Eu. O milagre que ela tanto pedia a Deus, Deus falou com ela: o milagre é você. O milagre é você que vai passar por tudo isso e vai se manter firme. Então nós precisamos entender que acontecendo ou não, não pode mudar o que nós pensamos a respeito de Deus, queridos. Só que muitas das vezes nós estamos sendo essa pessoa que só acredita enquanto está vendo. Nós precisamos entender que nesse estágio nada nos abala. E nós seremos inabaláveis, com homens e mulheres com fé inabaláveis. O que acontece por fora não pode mudar o que está acontecendo aqui dentro. Não vai mudar o que a gente está sentindo aqui dentro, porque Deus vai continuar sendo Deus. E nós vamos precisar aprender a viver dessa forma. Nós vamos fazer, existem coisas na vida que não dependem de talento, de habilidade, de capacidade. É claro que tudo isso é importante, mas a gente vê muitas pessoas talentosas que não são bem-sucedidas na família, em algumas áreas da vida. Mas nós precisamos entender, se nós queremos ter resultados nessa terra, nós precisamos ter essa fé no estágio 3. Queridos, porque esse mundo, essa terra, qualquer porta não resiste a essa fé. As portas se abrem, o milagre acontece. Nós precisamos entender. Aí você fala assim: pastor, eu identifiquei que eu estou lá no nível 1. E agora? Eu estou indo atrás da multidão. Queridos, uma boa notícia é que a fé, ela evolui. Nós temos a oportunidade de evoluir a nossa fé no processo. Então eu saio do nível 1 e vou para o nível 2. Aí eu comecei a ver as coisas, eu saio do nível 2 e vou para o nível 3. Então assim, nós não vamos ficar no mesmo nível de fé, amém, queridos? Nós vamos
superar, nós vamos avançar. O que a Bíblia diz? É de fé em fé, de glória em glória. Às vezes a gente quer a glória, né? Mas antes da glória, é de fé em fé, é de fé em fé, é de fé em fé. E assim nós somos chamados para andar. Então, cresça em fé e esteja preparado para a glória. Amém? Feche os seus olhos.